gente começa a Vida Saudável com o nosso quadro Cuidar Acima de Tudo, que é um oferecimento da Drogaria Globo para você. Cuidar acima de tudo. Oferecimento Drogaria Globo. Gente, quando eu vejo esse coraçãozinho aí pulsando, o meu fica pulsando também, porque é Dia das Mães, é agora no domingo, e é uma data que eu amo. Amo receber os beijos e os abraços dos meus filhos. E é claro que a gente gosta de receber esse carinho todo dia, né? Mas ter uma data especial é muito legal. E em homenagem às mães, o nosso quadro Cuidar Acima de Tudo, que é um oferecimento da Drogaria Globo, ele vai falar sobre as mamães de primeira viagem. As dúvidas que a gente tem, como deve ser feito o pré-natal, quando é que eu vou saber se é menino ou se é menina? Então, a gente preparou um conteúdo que eu acho que vai ser útil e muito informativo para você ou para alguém que você conhece. Acompanha. Luísa está grávida de 7 meses, uma mãe de primeira viagem. No início da gestação, ela tinha muitas dúvidas relacionadas à alimentação e o que deveria fazer por causa da pandemia. Primeiro eu procurei uma nutricionista materno-infantil, que eu acredito que foi essencial para eu ter uma gravidez tão tranquila, evoluindo tão bem. E aí ela me passou uma suplementação muito boa, que melhorou meu sistema imunológico, melhorou tudo. Deixou meu corpo bem mais forte e preparado para receber um embrião, né? Para gerar um serzinho novo. Os cuidados com a saúde devem ser diários e no período da gravidez, essa atenção deve ser redobrada. A gestante precisa ter um bom acompanhamento no pré-natal, realizar todos os exames recomendados pelo médico, não consumir bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de droga e não usar medicamentos sem orientação de um especialista. E os cuidados com as mamas devem começar no momento em que a mulher descobre a gravidez. O seio terá um papel importantíssimo na alimentação do bebê e no estreitamento da relação de afeto entre mãe e filho. Por isso, é importante preparar as mamas para evitar problemas futuros, como rachaduras e feridas. É o que reforça essa fisioterapeuta, consultora em amamentação. A hiperidratação, que é exatamente quando você utiliza no período da gravidez muitos óleos ou hidratantes nessa área areolo-mamilar, que é na área da areola e do mamilo, pode sim favorecer de forma negativa a amamentação. Por quê? Naturalmente, nós temos aqui os tubérculos de Montgomery, que são responsáveis por uma hidratação fisiológica desse processo. Nós sabemos que durante a gravidez o corpo da mulher está em alterações constantes para receber o bebê. Então esses tubérculos de Montgomery vão hidratar essa área. Então não tem necessidade da grávida colocar hidratante, passar óleos nessa região, tá? Inclusive aquelas pomadas de lanolina, que são pomadas que podem favorecer também uma obstrução desse ducto, que é o canal que vai levar o leite futuramente, né? Outra dúvida constante das mulheres é em relação ao tamanho dos seios. Será se isso influencia na hora de amamentar? O tamanho das mamas não é indicativo de produção. O maior indicativo de produção láctea, né, do leite materno, é o emocional da mãe, essa mulher se sentir acolhida, essa mulher estar informada e essa mulher ter apoio. Agora imagine um casal passar 16 anos sem ter um filho e descobrir uma nova gravidez em plena pandemia, em um período de muitas incertezas. Essa história você vai conhecer melhor a partir de agora. E o papai, inclusive, aparece todos os dias aqui na TV Cidade Verde. Esse papai é o Tiago Melo. Ele e a esposa Mara não são pais de primeira viagem, mas estão com esse sentimento. Afinal de contas, depois de 16 anos, a chegada de um novo filho virou motivo de muita alegria. Eu fiquei muito feliz, nunca deixei que ela fizesse uma laqueadura, que ela ligasse, justamente porque eu tinha a intenção de ser pai novamente. E o Senhor providenciou tudo
nos deu esse presente. Alegria e também novas experiências. Tudo novo, gente, é tudo novo. Eu fico tentando lembrar aqui na minha mente como era, com o Thiago filho à noite, a parte de amamentação, porque ele amamentou até 1 ano. Então eu fico tentando lembrar. Um dia desse minhas amigas riram, porque eu perguntei se ainda se usa fralda de pano, porque devido ao clima, o meu filho usou, né? Eu te morria de pena que ele passasse o dia inteiro com fralda descartável, e eu perguntei, todo mundo começou a rir. Então realmente vai ser uma experiência nova. Olha, Mara e Thiago, eu me identifiquei com vocês, viu? Porque a diferença dos meus 2 filhos é de 11 anos. Eu também senti isso. Só pra você ter uma ideia, meu primeiro filho eu usava fralda de tecido com aquele colchetinho. Acho que vocês aí dessa nova geração nem sabem. Ou então eu passava uma fita aqui. Já na minha segunda já era fralda descartável. Mas é isso aí, gente. Olha, quer participar aqui do nosso programa? Manda mensagem aí, que tem uma obstetra aqui que pode responder a sua dúvida. Só mandar mensagem para o nosso WhatsApp, é o 86-999-270783. Porque aqui a gente está no quadro Cuidar acima de tudo. E eu vou conversar agora com a doutora Cláudia Fontinelli. Ela já está aqui na nossa sala de visita. Tudo bem, doutora Cláudia? Bom, boa tarde. Você já é mãe também? Eu sou mãe. É um grande prazer estar falando nessa semana especial, Dia das Mães, tanto como obstetra como mãe. Eu sei que esse é um momento muito especial. É um momento de acolhimento, é aquele momento que a mulher vai ser aconchegada. As mamães de primeira viagem, principalmente, né? É isso. Que é tudo novo, é uma novidade, é uma mudança fisiológica, é uma mudança de corpo, é uma mudança sentimental. É uma coisa muito forte, né? Esse é muito da forte. Maternidade. Eu costumo dizer que é transformador, transformou a minha vida. Transformou. Toda mulher é uma antes da maternidade e após. É verdade. E eu me sinto, doutora, muito à vontade de falar desse tema. Eu sempre gosto de falar desse tema da maternidade. E a gente gostaria que a senhora ficasse bem à vontade aqui no nosso estúdio, tá bom? E a gente gosta de preparar um material para a gente falar sobre o pré-natal, e essa é a importância do pré-natal. E eu gostaria de colocar já aqui os exames. Quais são os exames? Antes dos exames, quando que a mulher deve ter a primeira consulta? A gente fez uma cartela, veja a senhora, olha aí. Ele botou exames realizados no pré-natal. Então, vamos começar quando a mãe vai pro médico, pro ginecologista obstetra, e ele deve ir logo que descobre? A pessoa deve ir logo que descobre? Logo que descobre. Um dos objetivos do pré-natal é essa captação precoce, porque a gente vai ter uma maior chance de datar aquela idade gestacional, de classificar o risco daquela paciente como gestante, se é um pré-natal de baixo risco, se é um pré-natal de alto risco, de avaliar doenças prévias, doenças gestacionais. Então, assim que descobre, o ideal já é procurar o obstetra. Na verdade, o ideal é procurar antes de engravidar. A gente já falou sobre isso. É a consulta pré-concepcional, né? Para avaliar se aquela mulher está em estado hormonal, em estado físico, psicológico, preparada para gestar. E aí, quando que deve ficar sendo essa consulta? Uma vez por mês? Como é que funciona isso? Então, o Ministério da Saúde, o que é que ele preconiza? Que a primeira consulta no primeiro trimestre, 2 consultas no segundo trimestre e 3 consultas no terceiro trimestre. Lembrando, Nayara, que isso é muito relativo. E isso é mais uma importância do pré-natal, porque esse atendimento ele deve ser individualizado. Então, tem mulheres que vão seguir essa divisão do Ministério da Saúde. Tem mulheres que vão precisar de uma frequência maior no pré-natal, por alguma patologia, ou prévia, ou adquirida. A patologia é alguma doença já existente. Tá, e quando que descobre o sexo do bebê? Com quantas semanas? O sexo do bebê, então, essa é uma pergunta que as pacientes já chegam. Já quer saber, Já quer saber o sexo do bebê. O sexo, geralmente a gente orienta 16, 17 semanas. Às vezes elas querem saber na translucência nucal, que algumas pessoas chamam de morfológica do primeiro trimestre, que é com 12, 13 semanas. Que é a ultrassonografia morfológica. Do primeiro trimestre. Que é para avaliar algumas doenças cromossômicas, genéticas, síndrome de Down, síndrome de Turner, o risco dessas doenças. Algumas já querem saber o sexo nessa morfológica, nessa do primeiro trimestre, mas nem sempre vai ser possível. Então, assim, o que eu sempre recomendo é esperar até a 17ª semana, sem ansiedade. Às vezes, a posição do bebê nessa 17ª semana ainda impossibilita. Algumas mamães têm que esperar mais algum tempo, 22, 24 semanas, para ver o sexo. Essa história da semana é muito relativa, porque, assim, na época da minha mãe se falava em meses. Quando eu engravidei, já era semanas. Então, assim, eu descobri que estava grávida, já estava com tantas semanas. Eu digo, mas como assim?
Como que porque funciona essa questão de semana, por que a gente usa o termo semana? Porque os nossos protocolos da obstetrícia, eles são divididos por semana. Então, se você vai interromper uma gravidez, 37 semanas, 36 semanas, a gente não usa mês, porque é um intervalo muito grande. E a semana é contada a partir do dia da última menstruação, é isso? Primeiro dia da última menstruação. Ah, então tá aí já a fórmula, né? Vamos pedir a cartelinha com os exames para poder a doutora fazer o checklist aqui? Olha, exames realizados no pré-natal. Teste de malária, teste de hepatites B e C, triagem de diabetes gestacional. É assim mesmo? Esses exames são pedidos? No primeiro trimestre, a gente faz a rotina. Tipagem sanguínea, investigação de infecções sexualmente transmissíveis, hemograma para avaliar anemia, glicemia de jejum, também, hepatite B, hepatite C, principalmente HIV e sífilis, como IST, toxoplasmose. A gente faz esse rastreio no primeiro trimestre. Exames de fezes, urina? Exame de urina, a gente faz também. E as ultrassons, doutora? Eu sei que a gente faz a transvaginal, aí tem A transvaginal é a primeira ultrassom que a gente faz. A transvaginal, a gente vai ver se o saco gestacional está inserido no local correto, vai datar a quantidade de semanas, se o embriãozinho for visualizado, dependendo também do saco gestacional, dá para ter uma ideia de data. Então, é uma ultrassom extremamente importante, porque é a ultrassom que vai mostrar se está tudo corretinho, se a gestação está se desenvolvendo no útero, se o bebê está se desenvolvendo tudo direitinho e também para datar a idade gestacional. É a ultrassonografia mais segura para datar a idade gestacional, junto com a data da última menstruação. Doutora Cláudia, a gente sabe que a realidade das mulheres, eles são bem diferentes. Tem mulheres que têm um plano de saúde, tem um acompanhamento mais de perto e tem mulheres que dependem do SUS. Para essas mulheres que dependem do SUS, o que é o mínimo? O que tem que ser feito? Que é o mínimo que a mulher tem que chegar no posto, tem que exigir? Como é que tem que ser o pré-natal? Tem que ser feita essa ultrassom transvaginal do primeiro trimestre. Com quanto tempo? Quando você fala primeiro trimestre, pode ser no primeiro, segundo, até o terceiro mês da gestação? Até o terceiro mês da gestação. Mas, assim, quanto mais precoce faz essa ultrassom, geralmente a gente orienta a partir de 7 semanas, que é quando já dá para ouvir os batimentos cardíacos. O Sistema Público de Saúde, ele faz essa ultrassom. E esse rastreio laboratorial também. Esse rastreio laboratorial é de extrema importância, além da avaliação do exame físico, né? Para avaliar a pressão, avaliar peso e fazer a classificação de risco daquela gestante. Isso é o básico para iniciar o pré-natal. Então, ela faz quantos exames de ultrassonografia durante a gestação? Estamos falando do Sistema Público de Saúde. Do Sistema Público de Saúde. A gente faz essa ultrassonografia transvaginal do primeiro trimestre para datar, para ver se a gestação está tópica. Faz a translucência nucal entre 11 e 13 semanas. Faz a essa é que faz aquela medição a aqui medição. No feto? Isso, é isso? É, que faz a medição. O que identifica esse exame? Inicia-se o rastreio, né? Se tiver alguma alteração, a gente avalia se tem osso nasal do bebê, avalia a translucência nucal, avalia a circulação do ducto venoso, para avaliar risco para doenças cromossômicas, principalmente síndrome de Down e síndrome de Turner. Então, a partir daí, se já se vê alguma alteração, já se começa aquele rastreio, aquela avaliação para ver o risco. Doutora, e o que determina que a mulher vai ter um parto normal ou um parto cesariano? Existem algumas contraindicações ao parto normal. Descolamento de placenta, algumas posições que não é possível, mas isso a gente só vai descobrir ao longo do pré-natal. Não dá para chegar no começo do pré-natal e perguntar, meu parto vai ser normal ou vai ser cesárea? Normalmente as mulheres chegam com todas as condições de ter parto vaginal e é o que a gente deve estimular. Ou seja, o normal é o normal. O normal é o normal. Aí só em algumas situações é que vai para que se indica uma cesariana. E tem como a mulher se preparar para esse parto normal? Tem como a mulher se preparar, Tem como a senhora dar umas dicasinhas rápidas aqui pra gente? Tem sim. Primeiro de tudo, né, tem que ter um estilo de vida saudável ao longo da gestação. É por isso que a gente vive falando de vida saudável. Para não desenvolver comorbidades durante a gestação. Tem muitas complicações da gestação que a gente consegue prevenir. Só com uma alimentação saudável, atividade física. Diminuir o sal, o açúcar. Diminuir sódio, conservantes. E fazer esse acompanhamento de pré-natal regular. Uma dúvida que eu tenho, doutora, a mulher, por exemplo, desculpa eu já lhe interromper, mas você pode seguir também no seu raciocínio. A mulher que não faz atividade física, ela pode começar a atividade física na gestação ou não? Pode iniciar a atividade física na gestação. Aí vai se avaliar individualmente as condições daquela mulher da atividade física que seja possível para ela naquele momento. Ok, então, já tem pergunta do telespectador. Acho que eu já consegui sanar aqui muitas dúvidas
Agora eu vou pedir a ajuda dos universitários, que são os telespectadores que estão em casa, para que eles possam... olha aí já, Bruna Borges. Oi, sobre a amamentação. Quando o seio fica empedrado, o que fazer? Boa pergunta, viu, Bruna? Ainda tem mais pergunta também sobre o seio. Primeiramente, Bruna, tem que ser feita uma avaliação para saber o que é esse empedrado. Se é realmente aquela mama túrgida que está cheia de leite, ou se existe uma infecção, um abscesso, algo que se tem que fazer algum procedimento. Mas geralmente quando a mama está só túrgida, empedrada de leite mesmo, a gente orienta compressas, orienta massagem, tem fisioterapia também para esvaziar essa mama, tem que esvaziar a mama. É importante, água morna, essas coisas? A gente orienta as compressas de acordo com o estado que esteja aquela mama. Tem mãe que chega com a mama muito dolorida. Então, para aliviar, a gente faz uma compressa fria, para depois usar a compressa morna para esvaziar aquela mama. Mas tem que esvaziar a mama, o importante é esvaziar, não ficar com a mama túrgida, para evitar ter inflamação, para evitar ter infecção, que é a mastite. Ok, vamos para outra pergunta, gente? Olha aí, a Maria, gostaria de perguntar para a doutora se eu posso engravidar novamente, mesmo depois de ter feito laqueadura. Eu já tenho 2 filhos. Então, Maria, tem que ser avaliado. Tem como reverter isso? Existe um processo de recanalização tubária, sim. Mas é preciso saber de que forma foi feita essa laqueadura. Se realmente as trompas foram só ligadas, se elas não foram cortadas, retiradas, há alguma chance de fazer essa recanalização. Mas nem sempre, mesmo com a laqueadura convencional, nem sempre é possível recanalizar. Mas você tem que ser avaliada por um especialista, fazer exames específicos para ver essa possibilidade. Aí ela já tem que seguir pode ser que ela precise seguir um outro processo, que seria da fertilização. Da fertilização. Tem mais pergunta, produção? Ai, a gente está na produção, agora a gente está naquela cartelinha que a gente estava falando das... Olha a pergunta lá. Edileuza Ferreira, boa tarde, Edileuza. Minha sobrinha está grávida e esperando o dia do parto. Eu gostaria de saber se ela pode tomar vacina de H1N1 mesmo próximo ao nascimento do bebê. E já fica também já a pergunta, H1N1 e também em relação à contra a Covid. Já fica 2 perguntas. Então, H1N1 pode sim, deve tomar durante a gestação. Mesmo pertinho de só esperando a hora do parto, pode tomar? O ideal teria ter tomado antes, mas ela não tem contraindicação de tomar não, mesmo próximo ao parto. Certo. E a vacina da Covid-19, agora saiu a última portaria que saiu foi que gestantes e puérperas devem ser vacinadas. A gente deve orientar a vacinação, a não ser que essa paciente não queira, que ela realmente não aceite. Ok, então. Obrigada, doutora Cláudia. Eu que agradeço. Gostou da sua participação aqui? Gostei. Gente, ela estava super nervosa, doutora Cláudia. Doutora Cláudia, calma, que vai dar tudo certo. Você está em casa, que é a minha sala aqui da minha casa. Eu passo a tarde aqui, tá certo, doutora? Qualquer coisa vem aqui pra gente conversar mais. Eu espero ter contribuído de alguma forma, Niara. Ela foi contribuiu ótimo bastante, estar com né, vocês. gente? Acho que ela foi ótima aqui. Respondeu bastante. Só que esses temas, eles sempre trazem dúvidas e a gente vai sempre falar. E às vezes a gente até vai repetir alguns temas aqui, porque acho que a gente só está contribuindo.